Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila Marques, eu fiz meu mestrado em Processo Civil pela PUC São Paulo, meu doutorado aqui na PUC Paraná e pessoal, eu dou aula em cursos de graduação e pós-graduação e também sou advogada. Bom, hoje estou aqui para falar mais uma vez de recursos cíveis com vocês e esta é a nossa última aula sobre recursos cíveis e vamos falar de embargos e divergência e depois fazer uma revisão de todo o conteúdo abordado nas aulas de recursos, certo? Então, vamos lá, pessoal. Embargos e divergência. Vejam, é um recurso no âmbito dos tribunais cabível, no âmbito dos tribunais superiores. E vejam, o objeto do recurso é sempre um acórdão, então não é uma decisão monocrática. E o 1043 nos diz o seguinte: é embargável o acórdão de órgão fracionário que... Inciso 1º, pessoal, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Inciso 3º, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Pessoal, nós tínhamos anteriormente mais dois incisos, o inciso 2º e o inciso 4º, que foram revogados pela Lei 13.256 de 2016. Lembrando, pessoal, que essa Lei 13.256 de 2016 foi uma lei que modificou o CPC de 2015 antes mesmo de sua entrada em vigor há alguns anos atrás, em 2016, certo? Então vejam aqui a importância dessa lei, principalmente no âmbito de recursos, pois foi no âmbito de recursos que nós tivemos algumas modificações mais polêmicas, certo? Pessoal, vamos lá, olha só, parágrafo 1º. Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Então não é só no julgamento de recursos, mas também poderão ser confrontadas teses no âmbito de ações de competência originária dos tribunais superiores. Além disso, pessoal, parágrafo 2º, a divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. Pode ser uma divergência, então, de direito material ou de direito processual. Parágrafo 3º. Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros, certo? E além disso, parágrafo 4º, pessoal, o recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Então, é claro, se é protocolado, se é interposto, se são interpostos embargos de divergência, pessoal, veja, aqui a parte tem que, então, o recorrente tem que justificar qual é a controvérsia, o que está de diferente. A parte final do parágrafo 4º mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, certo? Então, quais são as semelhanças dos casos confrontados e o porquê que deve ser aplicado aquele outro entendimento, então. Pessoal, aqui também é importante nós lembrarmos deste requisito específico dos embargos de divergência, que é um requisito que diz respeito, então,
a comprovação desse acórdão, a juntada deste acórdão na íntegra e, claro, extraído de site oficial do próprio tribunal também para respectiva comprovação. Além disso, vejam, artigo 1044, no recurso de embargos e divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo Tribunal Superior. E a interposição de embargos e divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Importante também essa interrupção de prazo. E o parágrafo 2º, finalmente, se os embargos e divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos e divergência, será processado e julgado independentemente de ratificação. Não precisa, então, que a outra parte ratifique isso, certo? Bom, pessoal, essas eram as considerações a respeito dos embargos e divergência. Agora vem aqui comigo para a gente fazer, então, uma revisão sobre o conteúdo de recursos cíveis. Pois bem, vejam só, pessoal, nós temos disposições muito importantes e inovações muito importantes desde a entrada em vigor do CPC de 2015 em março de 2016, há alguns anos atrás. Um CPC que não é mais novo, já está ficando velho. Mas nós tivemos mudanças muito significativas no âmbito dos recursos. Nós mudamos a lógica, o legislador mudou a lógica de interpretação e de entendimento sobre os recursos cíveis. Então isso é muito importante que nós também tenhamos em mente para entender as premissas dos recursos cíveis, os fundamentos e para que possamos ter êxito em eventuais provas. Então vejam. Primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês nessa espécie de revisão e aprofundamento nessas premissas. Nós temos uma regra importante no CPC de 2015, que é a regra de primazia de julgamento de mérito. Regra de primazia de julgamento de mérito. Então vejam, o CPC de 2015, o legislador no CPC de 2015, traz um esforço muito maior para que as questões de mérito de fato sejam julgadas. E para que nós não esbarremos assim em vícios formais, para que nós possamos de fato, para que a jurisdição, o judiciário de fato possa entregar aquele bem da vida pleiteado em juízo, para que se possa dizer quem tem o bom direito e julgar de fato o mérito, não esbarrando em vícios formais, certo? Vejam, pessoal, isso é muito importante porque essa regra de forma clara foi trazida no início do Código, essa regra de primazia de julgamento de mérito. E isso reflete ao longo do código todo, obviamente, isso é reforçado ao longo do código todo. E isso também nos remete, pessoal, ao princípio da instrumentalidade das formas. Então vejam, o processo é apenas um instrumento para se alcançar o direito material, para se entregar o bem da vida, para se efetivar o direito pleiteado da parte. É claro que a segurança é importante, que as regras, que as formalidades são importantes até para nos trazer segurança jurídica em relação aos procedimentos. Isso sim, realmente é muito importante. No entanto, pessoal, as regras não são tudo, É claro que nós podemos, então, muitas vezes flexibilizar algumas regras ou não esbarrar em vícios formais que podem ser de fato ali objeto de correção pela parte. Isso fica muito claro no âmbito dos recursos, porque em vários momentos das nossas aulas nós vimos que o relator do recurso, por exemplo, pode então dar o prazo de 5 dias para a correção de vícios formais pelas partes, enfim, recorrentes. Claro, existe uma regra que é inegociável, que é a tempestividade do recurso. O recurso deve ser, então, protocolado no prazo. Nós vimos que todos os recursos possuem um prazo de 15 dias. Mas vejam, esse prazo de 15 dias, exceto os embargos de declaração, que são 5 dias, esse prazo é contado em dias úteis, porque é prazo contado em dias e é prazo processual e não de direito material.
No entanto, pessoal, né, isso deve ser cumprido, deve ser observado e não serão aceitos, não serão admitidos recursos intempestivos, ou seja, fora do prazo, obviamente que não. Mas sendo o recurso tempestivo e não havendo um vício grave por parte do recorrente, é claro que existe essa previsão para que então o relator deste recurso conceda o prazo de 5 dias para que a parte possa então verificar o vício e corrigir este vício, certo? Existe disposição expressa a respeito, inclusive, pessoal, das guias. Se a guia foi preenchida de forma errônea, né, de forma equivocada, também há que se dar 5 dias para que a parte preencha de forma correta e faça eventualmente uma complementação do valor do preparo do recurso, por exemplo, certo? Então existem uma série de disposições no código que privilegiam esse julgamento de mérito do recurso. Isso evita o que a jurisprudência, o que os doutrinadores haviam chamado de fenômeno de jurisprudência defensiva. Então, aquela jurisprudência que antes dizia o seguinte, os tribunais, né, diziam há muito tempo o seguinte, olha, então não julgo o mérito do recurso, né, não conheço do recurso tendo em vista, por exemplo, uma guia que havia sido borrada, ou algo nesse sentido. E aí foi se construindo um entendimento também jurisprudencial mais recente, no sentido de que, né, era possível corrigir alguns vícios, e o CPC de 2015, que entrou em vigor alguns anos atrás, também corrigiu isso de forma mais incisiva, possibilitando que a parte não esbarre nesses vícios formais e que ela possa corrigir esses vícios no prazo de 5 dias e depois, né, e finalmente este recurso tem o seu mérito julgado. Então isso é muito importante, certo? Aqui sobre o preparo, eu gostaria de lembrar também a todos e todas o seguinte, pessoal. Lembrem que se a parte for beneficiária, né, da justiça gratuita, da gratuidade da justiça, não será necessário o preparo do recurso, o pagamento dessa guia, né, deste eventual recurso. No entanto, fiquem atentos e estudem também a parte de gratuidade da justiça, porque com o CPC de 2015, inclusive o juiz pode deferir parcelamento, pode inclusive atribuir aí uma gratuidade parcial de pagamento das custas. Então existem questões relevantes e inovadoras também a respeito da gratuidade da justiça no âmbito do CPC de 2015, certo? Além disso, pessoal, é importante aqui lembrar que, em regra, os recursos de apelação e de agravo, agravo de instrumento, eles terão sim preparo. Embargos de declaração não há necessidade de preparo para embargos de declaração. RESP, recurso especial para o STJ, e REST, recurso extraordinário para o STF, terão também a necessidade de preparo. Mas o agravo em RESP e REST não precisarão aí de preparo, de pagamento de custas. E é claro que no âmbito de custas, nós sempre temos disposições específicas. Então aqui nós vemos a disposição da lei federal, que é o que muito provavelmente, né, cairá nas diversas provas, será cobrado nas diversas provas, mas, no entanto, este assunto especificamente numa prática da advocacia dependerá muito, né, no âmbito prático, obviamente, dos regimentos internos dos tribunais também, certo? Pessoal, além disso, outra coisa aqui muito importante, quero lembrar aqui com vocês o princípio da fungibilidade. Nós vimos alguns princípios, dentre eles eu destaco aqui o reforço ao princípio da fungibilidade. Então vejam, nós temos aquele primeiro princípio da unirrecorribilidade, né, para cada tipo de decisão cabe apenas um recurso, com algumas exceções, como nós vimos nas aulas. No entanto, pessoal, quando existe uma dúvida muito objetiva e certa, uma dúvida séria na doutrina e na jurisprudência, sobre o cabimento de eventual recurso, aí sim, desde que essa dúvida seja realmente pertinente, séria, desde que exista de fato essa dúvida na doutrina e ou na jurisprudência, aí sim a parte pode protocolar um outro recurso que entende ser cabível e que possivelmente os tribunais receberão como aquele primeiro recurso que eles entendem cabível, certo? E claro que deve existir essa zona cinzenta,
essa zona de dúvida a respeito do recurso correto, deve ser uma dúvida séria. E não pode existir erro grosseiro em relação à interposição deste recurso. Isso é muito importante também. Perdão, não pode existir erro grosseiro. E vejam, pessoal, além disso é importante nós tratarmos aqui, fazermos uma pequena revisão então de cada um dos recursos. Vejam, da sentença é cabível o recurso de apelação, certo? De decisões interlocutórias é cabível o recurso de agravo de instrumento, de acordo com as hipóteses previstas no artigo 1015, porque é um rol ali taxativo. E claro que essas hipóteses foram um pouquinho alargadas em sede de temas repetitivos, enfim, de julgamentos realizados no âmbito do STJ, incluindo algumas outras situações de urgência, mas é necessário que se verifique sempre a jurisprudência atualizada no site do STJ, com os termos cabimento, agravo de instrumento, principalmente em sede dos repetitivos. E como nós vimos anteriormente, eventuais decisões interlocutórias que não são urgentes, que não são recorríveis mediante agravo de instrumento, elas não precluem mais de acordo com o CPC de 2015. Então, não é necessário recorrer de agravo retido para ser julgado depois. Não, porque ela não preclui. Basta que você alegue em preliminar do recurso de apelação a sua, enfim, insatisfação, o seu pedido de reforma em relação àquela decisão interlocutória da qual não cabe agravo, certo? Então, isso é muito importante aqui também. Além disso, pessoal, o recurso de apelação, ele, em regra, é recebido tanto no efeito devolutivo quanto no efeito suspensivo, ou seja, ele é recebido no duplo efeito, pessoal, no duplo efeito, certo? E isso, qual é a consequência disso? É que a parte não pode, a parte que ganhou, digamos assim, a parte que teve os seus pedidos julgados procedentes, ela não pode iniciar cumprimento provisório de sentença. A menos, porque tudo sempre tem exceção, a menos que nós estejamos falando de uma das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 1012. Se for este o caso, e se nós estivermos falando de uma dessas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 1012, pessoal, aí sim é diferente. Numa dessas hipóteses, a apelação será recebida somente no efeito devolutivo, não no efeito suspensivo, o que enseja a possibilidade e a parte contrária ensejar o cumprimento, enseja a possibilidade da parte contrária, se quiser, se assim o preferir, iniciar o cumprimento provisório de sentença, uma execução provisória de sentença, certo? Além disso, pessoal, ao agravo de instrumento também poderá ser requerida atribuição de efeito suspensivo e os recursos aos tribunais superiores, RESP e REST, aí já é um pouquinho diferente, em relação aos seus efeitos, já é um pouquinho diferente, eles em regra não têm efeito suspensivo, a eles não são atribuídos efeito suspensivo, certo? Mas claro, também existe a possibilidade de se realizar tal pedido, diante de uma situação de possibilidade de grave dano ou de difícil reparação e probabilidade do direito também. Bom, pessoal, mas além do recurso de apelação e de agravo de instrumento que nós já revisamos aqui mais rapidamente, vejam, quando nós estamos diante de uma decisão monocrática do relator do processo no tribunal local, caberá agravo interno para que este recurso de apelação ou de agravo, enfim, seja levado ao órgão colegiado, seja levado à mesa para julgamento colegiado, certo? E aí sim você consegue um acórdão de fato, que provém de um julgamento colegiado. Além disso, pessoal, é importante termos em mente que cabe embargos de declaração, tanto de decisão interlocutória, sentença em primeiro grau, antes de se interpor os respectivos recursos cabíveis, cabe embargos de declaração também de decisão monocrática do relator, ou de acórdão proferido por órgão colegiado do tribunal, inclusive cabe das decisões proferidas no âmbito dos tribunais superiores. Lembrando aqui que os embargos de declaração, que são esse recurso cabível, então, contra todas as espécies de decisões judiciais, cabe lembrarmos aqui que esses embargos de declaração possuem prazo de 5 dias úteis para serem interpostos e caso
né, o julgador destes embargos de declaração vislumbre que a decisão desses embargos de declaração trará algum efeito infringente, algum efeito que modifique de fato a decisão anterior, antes disso ele abre prazo para a parte contrária se manifestar no processo, certo? Bom, pessoal, além disso, também gostaria de lembrar para vocês que, vejam, nós temos alguns recursos, como nós já vimos, aos tribunais superiores, que são interpostos, então, cabíveis de recursos de acórdãos dos tribunais locais, certo? E esses recursos são o recurso extraordinário para o STF e o recurso especial para o STJ. Lembrando aqui que o STF é o responsável pela uniformização do entendimento da interpretação constitucional e o STJ, Superior Tribunal de Justiça, é o responsável pela uniformização do entendimento a respeito da legislação federal, certo? Esses dois recursos para os tribunais superiores, eles são protocolados e também o seu juízo de admissibilidade é feito no tribunal local e depois eles são remetidos, então, para os tribunais superiores, certo? Bom, pessoal, diante dessas considerações, lembramos também que esses dois recursos são diferenciados. Por quê? Porque eles têm um requisito de pré-questionamento, os dispositivos de lei federal devem ser, ou da Constituição, conforme o caso, em resp e rest, devem ter sido abordados, discutidos num acórdão do tribunal local, certo? Cabendo sempre embargos de declaração, como já ressaltamos bastante, cabendo sempre embargos de declaração para fins de pré-questionamento também, certo? Pessoal, por último aqui, vamos lembrar, minto, ainda não é por último, mas vamos lembrar do recurso ordinário também, recurso ordinário, que é cabível contra decisões denegatórias de remédios constitucionais, deem uma olhada também no código. E vejam, pessoal, agora sim, por último, gostaria de lembrar a todos e todas que existe um regramento constitucional importante, principalmente nas atribuições do STF e do STJ, sobre o julgamento desses recursos, e que é sempre importante que nós tenhamos em mente, né, a Constituição da República de 88, no estudo desses recursos, não só na parte principiológica, mas principalmente nas atribuições tanto do STJ, Superior Tribunal de Justiça, como do STF, Supremo Tribunal Federal, certo? Pessoal, uma outra coisa também, agora sim, por fim mesmo, que é interessante, que vocês já devem ter visto em outras aulas de Direito Processual Civil, e que pode ou não dizer a respeito a recursos. É o artigo 190 do CPC de 2015, que trata de negócios jurídicos processuais atípicos. Então vejam, pessoal, nós já tínhamos no âmbito do CPC de 1973 disposições que tratavam da possibilidade de se realizar negócios jurídicos processuais típicos, aqueles já previstos em lei, como cláusula de eleição de foro, por exemplo. Mas o CPC de 2015 inovou e muito ao trazer disposições que dizem respeito ao negócio jurídico processual atípico, dando a oportunidade das partes, pelo seu artigo 190, de, então, delimitar e flexibilizar regras de procedimento, Então, algumas regrinhas podem ser modificadas. No âmbito recursal, é muito difícil nós tratarmos de uma eventual disposição de negócio jurídico processual que diga que não é cabível mais recurso, que a parte não pode recorrer. Existe muita discussão doutrinária a respeito disso, mas em regra, né, nós não tiramos essa possibilidade de eventual negócio jurídico processual, essa possibilidade de recorrer, certo? Mas estudem também esse tema, pesquisem esse tema, porque é sempre uma fonte de novidades sobre a flexibilização do procedimento e também pode ser que acabe se tornando importante para o estudo desta disciplina também. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar de recursos no âmbito dos tribunais, enfim, né, tanto os recursos como meios de impugnação de decisões judiciais internos ao processo, os recursos propriamente ditos que nós vimos lá no rol do artigo 1990
994, perdão, não 1000, 994. E vejam, além disso, também é importante que vocês se atentem para os meios autônomos de impugnação, que nós vimos nas primeiras aulas, pessoal, que não são recursos propriamente ditos, são meios autônomos de impugnação. Principalmente as hipóteses ali daquele rol taxativo da ação rescisória, tá, pessoal? Da ação rescisória. E além disso, vejam os incidentes, com toda aquela nova reflexão e objetivo do CPC de 2015 que nós tanto frisamos aqui em nossas aulas. Aquele objetivo de uniformizar a jurisprudência, de formar precedentes, de disponibilizar e informar quais são, publicizar esses precedentes, inclusive no âmbito do tribunal local. Aquele objetivo de trazer uma maior segurança jurídica para quem sempre atua diante do judiciário e para o jurisdicionado em geral. Principalmente, pessoal, vejam o incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito do tribunal local, tá certo? Pessoal, eram essas as considerações. Bons estudos, boa sorte nos seus estudos também. Um abraço grande e conte conosco para o que precisarem. Até mais!